Olá pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê. Eu estou aqui com a Rita mais uma vez, obrigado querida, para falarmos sobre o livro, ou melhor dizendo, o box História dos Reformadores para Crianças, da Julia... Como é que querida? Julia McNair Wright, editora Letras. Gente, como o título já nos apresenta, né, é um livro que fala sobre a história dos reformadores e ele é voltado para crianças, e esse é um grande diferencial que, no mínimo, merece a nossa atenção. Todos os livrinhos deste box, eles são bem sucintos, em média de 30 páginas mais ou menos. E ela sempre começa apresentando a importância desse personagem histórico e como ele era antes, ou seja, como ele era quando jovem ou quando ele era criança. É interessante que ela procura relatar de forma bastante pessoal e casos bem pessoais. Não é meramente, ele foi lá e libertou aquele povo, ou ele foi lá e foi muito importante para aquele país. Mas ela mostra as lutas mesmo que os reformadores passaram de maneira bem pessoal e expressando bem o sentimento que eles vivenciaram naquelas situações. E um padrão que a gente pode ver é que ela mostra a luta que todos eles enfrentaram para manter a fidelidade à sua fé protestante até a sua morte. Então, é bem chocante e bem notável esse aspecto de fidelidade até a morte, fidelidade apesar do sofrimento. Então ela trata de alguns reformadores bem conhecidos como João Calvino, Martinho Lutero, John Huss também, John Knox e alguns outros que não são muito conhecidos, ou pelo menos eu não conheço. É interessante que na coletânea nós temos a biografia de duas mulheres, que são a princesa Renata e a rainha Margarida de Navarra. Mas, então, como mesmo esses livros são dirigidos para crianças? Pois é, uma coisa interessante é que ela procura falar para crianças. Tipo, ela pensa, ela tá escrevendo visando esse público de crianças. Então ela tá pensando, você menino, você menina, você que é criança e é protestante. Você que brinca de brinquedos. Você que tem seus amiguinhos. E isso é bem interessante porque a criança se identifica, né? Ela se comunica com o leitor de maneira direta. Isso é algo bem interessante, esse recurso que ela usa. É legal também que ela para, às vezes, no meio da história para falar com a criança e aplicar aquilo que ela está dizendo. Às vezes ela questiona, calêndula, você já ouviu falar essa planta e tal? Você pode pensar assim, essa planta é tão simples. Ou então, quando ela vai falar sobre a bondade, sobre algo bom que essas pessoas fizeram, ela fala, você também pode ser assim, você também pode ser boa com a ajuda de Deus. Eu achei isso bem interessante. Ela fala, esses irmãos, eles eram muito unidos. É importante que os irmãos estejam unidos, né? Então ela para em alguns momentos para aplicar à criança. É interessante também que ela usa alguns exemplos que são, digamos assim, mais simples para as crianças. Inclusive um exemplo está no início da série, quando ela fala, sabe quando você conserta um brinquedo? Ou quando a sua mãe costura um vestido, coisas assim? Pois é, às vezes a igreja também precisa passar por conserto. E isso ela faz essa introdução, né, usando esse exemplo, para falar o que é reforma para criança. Então é bem legal esse tipo de coisa. Uma coisa interessante, sendo um livro para crianças, é que ele não tem tanta censura em algumas partes que, digamos assim, eu esperava. Porque há alguns relatos de morte, e não aparece assim apenas e morreu, né? São relatados mesmo como foram essas mortes. Como, por exemplo, George Wishart, ele foi amarrado em uma estaca e queimado vivo. Ou o almirante, como é o nome dele mesmo? Almirante Colling, sua cabeça foi cortada e colocada em uma caixa e enviado para o Papa. E aparecem esse tipo de coisa aqui. Não dá detalhes, mas relatam essas coisas. Então uma coisa interessante que a gente pode perceber é que não é para crianças tão novinhas. É uma história simplificada, né, para ser para crianças, mas é uma história, digamos assim, um tanto completa, né? Apesar de ser simples, pontuando algumas coisas, é um tanto completa. E a linguagem que ela apresenta também é uma linguagem que uma criança bem novinha, eu acho que teria um pouco de dificuldade, alguns termos que talvez possam ser um tanto ambíguos, mas uma criança que já é alfabetizada, já consegue abstrair um pouco mais, ela consegue interagir melhor com o livro que se fosse bem novinha, né? Outra coisa também que a gente percebe que não é para criança tão novinha é o fato dele não ter ilustrações. O livro, ele não possui nenhuma ilustração. Os 10 livros do box parecem vir de um livro apenas.
Pode voltar? Bom, os 10 livros do box parecem vir de um livro apenas em inglês, mas não há problemas em lê-los individualmente, porque as histórias são bem fechadinhas. É interessante que se leia na sequência, porque a autora faz referência de alguns personagens que ela vai falar ou que ela já falou. Ela faz um comparativo, isso é bem legal, né? Sofreu tanto assim como fulano, ou então aconteceu um caso com outro reformador também que eu vou falar posteriormente. Ou então, essa pessoa influenciou tal pessoa que a gente vai falar também lá na frente. Como você pode ver, os livros são pequenos, né? Olha o tamanho do box aqui. Você olha aqui, ó, é um livro pequenininho. Eu tô segurando aqui de uma mão só, tá vendo? É um formato 12 por 18, se não me engano. E cada livreto desse tem uma média de 30 páginas. Então é bem fininho. A letra é um pouco grande, como vocês podem ver. Então é uma leitura curta mesmo. E espaçamentos grandes também. Uma coisa interessante também é que eu já havia visto alguns e-books na Amazon.com.br desses reformadores. Eu não vi todos, eu não lembro se há todos, mas eu lembro de ter visto de Lutero, lembro de ter visto de Calvino. Então alguns você pode encontrar lá baratinho, se você tá aí em dúvida, né? Será que vale a pena e tal? Você pode comprar o e-book individualmente e dar uma lida. O que você acha, né? Eu acho que você vai gostar. Uma coisa que a gente notou também, e na verdade eu achei até um pouco estranho, é que há referências bíblicas, há referências a textos bíblicos, digamos assim, que são chaves ou que ilustra o que acontece ali naquele momento, mas não aparecem as referências bíblicas. Isso a gente não entendeu por quê. Eu acho que foi um recurso que faltou, porque é interessante que a criança veja aquele versículo e, digamos assim, se ela não está acostumada ou se aquele versículo passou abatido, ela poderia ir lá na Bíblia e consultar novamente, e não aparece a referência aos textos bíblicos, apesar de aparecer até mesmo entre aspas. Então eu achei isso um pouco estranho. E as crianças que já sabem ler, por exemplo, elas já têm pelo menos um manuseio com a Bíblia, né? Então é realmente estranho isso. Então, como a gente já falou antes, o livro também não possui imagens, que geralmente é o esperado para quem vai falar com crianças mais novinhas. Então, para concluir, querida, o que a gente pode perceber? Bom, eu acho que uma das principais coisas que a gente pode perceber é que este livro é indicado para crianças que já sabem ler. Crianças de mais ou menos 7 a 8 anos, que elas podem conversar com a autora e se identificar também com as ilustrações e poder entender toda a história. Apesar disso, os pais podem ler o livro para as crianças menores que não sabem ler e torná-lo ele mais atrativo a elas também na própria leitura. Uma coisa interessante também é que a autora procura despertar o interesse pelos heróis da fé, digamos assim, né, do período da Reforma. Isso é algo bem legal para que as crianças se interessem por esse período, se identifiquem como protestantes com esses reformadores, e certamente é algo que ela estimula, é a fidelidade à fé evangélica. Como essas pessoas foram fiéis, como você também pode ser fiel. Como essas pessoas passaram por dificuldades, você também passará, talvez não as mesmas, mas certamente vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena manter nesses caminhos da fé. Sempre com a ajuda de Deus. Então é isso, pessoal, nós indicamos o box História dos Reformadores para Crianças. Eu tô aqui balançando a princesa Renata aqui. Coloca ela aí, querida. Uma coisa legal que a gente não comentou é que cada livreto ele tem uma cor. Então, esses são recursos, eu acho interessantes, né? Eu vi o filho do Alain René. Alain, tô usando o seu exemplo porque eu vi seu filho lá no Facebook. Ele deitado assim no chão, com os livrinhos assim no chão. Eu achei tão bonitinho. Eu acho que é bem legal assim, né? Tipo, parece uma coleção, né? Minha coleção aqui dos reformadores, já li esse, não li esse ainda, esse aqui meu pai leu pra mim. Se você quer comprar o box, o link vai estar aqui na descrição. Obrigado, Editora Letras, por enviar esse box aqui para a gente. Gostamos muito, né, de conhecer o material e é um prazer poder indicá-lo também. E é isso, se você gostou desse vídeo, dê o seu gostei aí, por favor, porque foi muito difícil a gente conseguir gravar esse vídeo. Comente aí embaixo o que você achou também. E não deixe de se inscrever no canal. Sempre tem vídeos novos por aqui, com teologia, com comentários sobre leitura. E é isso aí. Falou? Foi difícil a gente gravar mesmo, porque primeiro a gente veio pra cá, nesse parquinho, tava cheio de criança. A gente queria gravar em um lugar com parquinho. Tava tocando a rádio também, motos passando na rua. A gente foi pra outro lugar com parquinho, mas tinha tocando forró lá. E o sol tava muito forte, lá não tinha sombra. Acordamos cedo aqui, mas... Aí o parquinho, ó. Bora brincar no parquinho? É sério.